É trilegal, é preza, é duca, é cheio da balaca. O Dicionário de Porto Alegre está fazendo 25 anos. Desde o lançamento, na Feira do Livro de Porto Alegre de 1999, a obra deu de lavada e virou um espelho da identidade local. É um sucesso de vendas até hoje e não é para menos. É sobre esse clássico porto-alegrense que a gente fala hoje no Perimetral Podcast. Perimetral, sempre com a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Esse programa tem a Rafaela Knevitz na produção, o Leandro Carvalho e a Ana Ruff na equipe técnica. Hoje eu não tenho comigo aqui o Paulo Germano, porque é o seguinte, a gente fez questão, assim, esse dicionário é tão importante e tão legal, que a gente fez questão de gravar esse episódio num outro dia. O Paulo Germano não pôde vir porque ele está apresentando um programa na Rádio Gaúcha, então ficou comigo essa grande responsabilidade de receber aqui o professor Luiz Augusto Fischer. Muito obrigado por ter vindo. Imagina. Muito obrigado por estar aqui conosco e falar um pouco sobre essa história. Eu que agradeço. Estamos aí. Uma história que é incrível, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso e acho que o dicionário, ele tem uma coisa assim... Ele traduz o que a gente é, né? Ele tem uma coisa... Ele virou uma coisa meio poderosa, assim, meio... Ultrapassa um livro. Eu acho que sim, a minha sensação... Quer dizer, eu sou suspeito para falar, naturalmente, mas a minha sensação é essa. Assim, desde que ele foi lançado, né, 25 anos atrás, eu tive essa sensação, assim, de que o dicionário era meio de todo mundo, assim, sabe? As pessoas se sentiam donas do dicionário. E isso concretamente, assim, pessoas me diziam, não, tu tem que acrescentar não sei o quê, tu tem que não sei... Ou te cobrando porque estava faltando alguma coisa. Isso, mas mais numas de colaboração sempre, sabe? Muito era assim de, sabe, o cara trazia a sua história. Claro, alguns cobravam coisas até meio desaforadamente às vezes. Mas no geral era isso, era uma sensação de que o dicionário era de todo mundo. E é mesmo, né? Enfim, claro que tem o meu trabalho aí. Ele acabou sendo apropriado. Tu sabe que eu até vou fazer um elogio a mim mesmo, que a minha mãe me ensinava que elogio em boca própria é vitupério, mas eu vou fazer. Porque eu acho que o meu mérito, digamos, foi ter encontrado um jeito de escrever que é isso, um pouco traduz uma percepção geral, assim, né? Ele é uma coisa autoral, mas não é eu falando, assim, é como se fosse meio que uma voz de todo mundo, né? Uma voz de todo mundo e que, de certa forma, nos autoriza, ou passou a autorizar o porto-alegrense a falar como ele falava, porque as pessoas acham, não, tem que falar, sei lá, português correto, sei lá, porque são gírias, né? Isso. E acabou meio que sendo sei lá, um passe, um salvo-conduto pra gente usar expressões do dia a dia que até então poderiam ser consideradas, talvez, chulas, inapropriadas. Ou feias, né? Aquelas que meio caipira, assim, né? Que dão vergonha. E foi bem num momento em que essa coisa de ser porto-alegrense, nessa valorização meio que estourou, assim, a gente falou sobre isso, né, na música, em outras searas. É uma geração inteira, né, eu pelo menos vejo assim, a minha geração cronológica fez muito esforço para validar o mundo local, né, a língua local, a paisagem local, enfim, por exemplo, os caras que fizeram cinema, né, que fizeram e fazem cinema, né, os caras e as mulheres também, né? Enfim, a Ana Azevedo, o Carlos Gervásio, Jorge Furtado, Giba Assis Brasil, a Lully, a Luciane Tomás e tal. Tem um monte de gente que fez cinema e começou a botar Porto Alegre na cena. Então, eu sinto o dicionário muito irmão dessa coisa, né? Na canção popular, que é uma outra arte muito falada, né? Ela é muito próxima da linguagem falada, a mesma coisa. Então, sei lá, um dos motivos pelos quais a gente vibra quando o Vitor Ramil diz chove na tarde fria de Porto Alegre, por exemplo, é simplesmente porque é Porto Alegre, né? Eu disse, pô, que legal, é verdade, eu já vi chuva na tarde fria de Porto Alegre. É verdade. E o dicionário, eu acho que ele entra meio que ele é um pouco tardio em relação a isso, porque essas coisas que nós estamos falando, a casa de cinema, canção e tal, uma coisa que vem dos anos 70, na verdade. Os Almôndegas, sei lá, o Jerônimo Jardim, o Raul Elvanger, os caras mais velhos que eu, né? Aí depois da minha geração, assim, o Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, Vitor Ramil, né, Lisboa, o Totonho, Villeroy, o Gelson Oliveira e tal. Essas coisas começam a se manifestar
E o Nelson Coelho de Castro, aliás, eu dedico o dicionário a ele, né? Que eu disse que ele é o profeta do porto-alegrense. Porque ele era o cara que sempre que podia falava isso. Que a gente era muito triste porque a gente não tinha... A gente olhava para as coisas da TV, do rádio, do jornal, da canção e não se ouvia, não se via. Não é que não se visse, mas enfim, é que se via muito mais, sei lá, o Rio de Janeiro, claro. São Paulo do que Porto Alegre. E é isso, aí Porto Alegre sempre foi uma cidade, é uma cidade de um porte, é periférica, mas ela tem um porte grande. Ela sempre foi, sem dúvida. Teve uma certa altivez, assim, sabe, a coisa. Aí é o lado mais gaúcho, assim, de tipo, por que nós não somos importantes? Que história é essa, né? Eu acho que o dicionário vem coroar isso. É isso aí, o dicionário entra nesse esforço geral. Né? Antes da gente, eu queria depois, vamos falar alguns verbetes e tal, até para quem ainda não conhece o dicionário, ficar sabendo que linguagem é essa, afinal, que tu explicou, né? Mas vamos começar lá do início, como é que surgiu essa ideia? Eu acho que tem tanta curiosidade aí, né? Tá, tu disse, bom, ele veio depois desse movimento, mas na verdade ele começou muito antes. Tu ficou anos e anos gestando isso aqui até que saísse, né? Até que nascesse o livro. Né? Algumas pessoas vão estar olhando isso, né? Tem imagens aqui. E esse dicionáriozinho aqui é o ponto inicial na minha cabeça, assim. Eu poderia recuar mais e dizer que eu sou filho de professor de português, então eu tenho na minha memória assim, muitos momentos de prestar atenção na linguagem, sabe? Então pessoalmente eu tenho esse negócio de gostar muito de gíria, gostar muito de palavra nova, enfim, né? Mas objetivamente aconteceu com esse dicionáriozinho aí chamado Mataburro Lunfa, que é super charmoso e tal, né? Ele tem esse fileteado, que era uma coisa característica de Buenos Aires, né? Pintava ônibus com isso, carroça e tal. Para quem não está assistindo em vídeo, é um livrinho que cabe na palma da mão. Exatamente. Bem pequenininho, assim, é uma graça. E aconteceu que eu estava em Buenos Aires com um amigo, um querido amigo já falecido, Antônio Aladrem, que naquele momento a gente estava viajando para Buenos Aires e o contexto, olha só, o contexto era uma conversa sobre ensino de espanhol no ensino médio aqui em Porto Alegre. Eu dava aula num colégio aqui em Porto Alegre, Colégio Anchieta, dei aula também em outros, militar, israelita e tal, mas lá no Anchieta a gente começou logo a ter aula de espanhol e o Toninho, esse era professor de espanhol. Então a gente foi atrás disso, de saber como fazer, botar cultura junto, enfim, tinha, assim, por trás disso tinha todo o negócio do Mercosul, né? O sonho do Mercosul que vinha vindo e tal. E, bom, isso, a gente estava numa livraria lá em Buenos Aires e eu olhei esse livrinho, achei a coisa mais simpática do mundo. Aí Mata Burro, eu me lembro que meu pai chamava o dicionário de Amansa Burro, né? E Lunfa, eu sabia que era lunfardo e tal. Tá escrito aqui, dicionário lunfardo de bolsillo, escrito por Maria Rosa Vaccaro. Lunfardo, que é a gíria usada no tango, né? Nas letras de tango. A gíria portenha antiga, assim. Que depois ela também foi codificada, tem academia de lunfardo, tem dicionários longos e blá. Que eu conhecia assim, porque enfim, sempre gostei muito da Argentina, da literatura de lá. Bom, e aí foi isso, achei, e a história que, eu acho que até te contei isso, né? Eu tava lá na livraria, peguei esse livrinho, falei pro Toninho, olha que legal e tal. E aí veio uma senhora que estava atendendo na livraria falar comigo e era a autora do livro. Que era a dona da livraria. Aí eu digo, que legal, ela perguntou se eu tinha gostado, enfim. E aí nesse momento eu me lembro que eu comentei com o Toninho, a gente podia fazer um negócio desse lá em Porto Alegre. Porque a gente tem gíria suficiente em volume, digamos, em diferenciação, que, enfim, daria para alimentar um. Aí começamos a falar não sei o que, né? De brincadeira. Assim. Aí virou uma brincadeira, mas ele concordou? Ele achou que valia? Sim, claro, total. Toninho era uma deu figuraça. Força e tal. E aí foi isso, eu vim para Porto Alegre, trouxe isso aqui, né, que está aqui na minha mão até hoje. E daí em diante, irregularmente, eu fui colecionando palavras. Que eu anotava, assim, eu sempre usei caderno de capa dura, assim, desde a faculdade. Anotava sempre à mão, né? Anotava à mão e tal. Muitas vezes eu estava sem o caderno, então eu anotava num guardanapo de bar, num canhoto de cheque, num papel. Canhoto de cheque, recibo. Aí tem um monte de gente que nem sabe o que é isso aí. Nem sabe, né? Isso, e aí eu chegava em casa e ao longo do tempo eu tinha uma caixa de sapato, literalmente uma caixa de sapato, no qual eu ia botando esses papeizinhos. Então tinha um monte de papel extraviado, né? Essa caixa ainda existe? Não, a caixa se foi, e os papeizinhos também se foram, né? Porque eu ia anotando e rasgando, jogando fora, né? Isso aí tinha que ter guardado, né? E aí o que eu guardei foi esse caderno aqui. Tá.
que eu comecei a usar em abril de 1990. O caderno é mais antigo, mas eu comecei a usar, eu anotei aqui, convertido em rascunho do Dicionário de Porto Alegre em abril de 1990. Né? Que demais isso. Isso, e aí comecei a anotar, então, aqui tem, não sei se quem tá olhando deve ver, tem um monte de rabisco meu, que eram coisas que eu anotava do que eu tinha que escrever na abertura. Não esquecer de falar não sei o quê, isso. Mas é a memória. Mas isso já nos anos 90, na verdade, 90. Essa história lá em Buenos Aires foi antes, né? 82. 82, quer dizer, foram uns 10 anos aí. Porque fui anotando coisas. E aqui eu comecei a escrever, porque esse é um daqueles cadernos antigos que tem um ABC ali, né? Olha só. Aí eu ia anotando a palavra e escrevendo. Só que os queridos ouvintes têm que saber que isso aqui é anterior ao computador pessoal, né? Outros tempos, né? Outro jeito de lidar com a meu primeiro computador pessoal, acho que foi lá em 94, 95. Pois é, né? Essa história também é incrível, né? Como é que essa coisa foi parar no computador? Porque daí, assim, a minha insatisfação também é a seguinte, que eu ia anotando isso aqui, mas esse troço não entra em ordem. Tu vai botando o A, mas tem o A, confusão, a B, né? A C, não sei o quê. Enfim, eu ia anotando. E aí, quando chegou o computador pessoal, ainda era muito precário, era um 486. Aquelas telas tela imensa, tubulares. Tubo, exato. E, naturalmente, eu era muito tosco, assim, né, para usar. E os aplicativos, como se diz hoje, os programas eram também muito ruins, né? Ruins não, mas precários. Rudimentares. E aí eu comecei a anotar, a escrever lá, mas ou eu não sabia fazer um comando assim para botar em ordem alfabética. Né? E aí aconteceu que nesse tempo eu estava trabalhando aqui na prefeitura, aqui pertinho de onde nós estamos agora, no Centro Municipal de Cultura, na área do livro. E estava trabalhando conosco ali o Ney Lisboa, ninguém menos que o grande Ney Lisboa, que estava num momento, enfim, meio desarvorado com a carreira dele, e ele tinha aprendido programação, e ele estava trabalhando com editoração, trabalhava para editoras em Porto Alegre e tal. E aí ele fez para mim, eu acho que se chamava uma macro, é assim que chamava, será? Como se fosse um programinha que ajudava a botar as coisas em ordem. Tipo um ficheiro, assim. Um ficheiro, exatamente. E aí aquilo foi uma maravilha, porque daí eu escrevia e o negócio entrava na ordem, entendeu? E depois ainda era um programa que eu acho que chamava Fichário mesmo, ou ficheiro, sei lá. E aí depois o Ney ainda fez um que transformava aquilo em Word. Entendi. Daí deu. Aí foi o trabalho de transcrever tudo isso pro computador. E escrever, aí foi minuciosamente, assim, escrevendo, porque também tem isso, assim, o que eu falei antes, né? No começo eu simplesmente anotava como nesse dicionário aqui, tu tem uma palavra e diz assim, dar, igual a castigar, por exemplo. Tá. E eu achava isso insuficiente, não era bem o que eu queria, sabe? Quer dizer, não sabia o que eu queria. Mas aí eu me dei conta que o negócio mais legal seria, enfim, contar histórias. Fazer uma coisa meio cronística, assim. E aí, então, eu comecei a soltar a mão, assim, é isso, rigorosamente assim, eu inventei um jeito de escrever isso aí. Então, ele tem um nome de dicionário, assim, que é uma coisa meio pomposa, mas daí eu escrevo lá. Comecei a escrever histórias que eu sabia, né? Tipo assim, uma que eu me lembro agora. Quando eu era criança, se chamava torneira de pena. Tomar água da pena. Eu acho que é uma coisa bem de Porto Alegre aqui. Aí um dia furungando e tal, isso antes de Google e tal ainda, eu descobri um livro que dizia o seguinte, que isso era um uso lá dos Açores, ou de uma certa ilha dos Açores, porque tinha água que escorria de rocha vulcânica, aquelas rochas pretas assim, e ficavam uns buracos e tal, e o sujeito então, a água escorria por cima da rocha, e o cara enfiava uma pena de bicho mesmo, entendi. Pra água escorrer pra fora, assim, pra dar ângulo pra tu recolher ela. Então passou a ser água da pena. Aí eu digo, é isso que eu quero. Aí comecei a escrever. Água da pena, eu li que não sei o que, entendeu? Sim, vira uma historinha pra cada verbete, né? Olha só, eu separei alguns aqui, enquanto a gente conversa eu vou citando alguns. O deixa quieto, né? Deixa quieto. Frase que resume toda uma sabedoria de cautela, de aviso, de esperteza. Numa situação conflitiva, tensa, alguém diz,
deixa quieto. Significando, baixa a bola, cara, né? Deixa pra lá ou deixa pra depois. Mas também pode carregar um aviso de vingança, uma ameaça silenciosa. Deixa quieto, que depois tem a volta. É isso aí. É isso, né? Talvez por isso também que as pessoas se identifiquem tanto, porque não é um simples dicionário. Isso aqui é muito mais do que um dicionário. E eu acho muito legal nos prefácios que tu escreveu. Por exemplo, tem o primeiro lá de 1999, tu já começa dizendo: esse dicionário de porto-alegrense é impreciso, precário, perecível, incompleto e várias vezes arbitrário. Tu já abre falando isso, né? Porque, claro, é a tua visão também sobre isso, mas que acaba sendo universal para nós, né? De Porto Alegre. E ao mesmo tempo é um dicionário de fala, né? Então, os dicionários, assim, os sérios, digamos, né? O Ais, Aurélio e tal, são dicionários de língua escrita. Tá. Então o cara escreve, né? Lá, e os dicionários, assim, a tradição dos dicionários tem uma coisa que se chama abonação. O cara bota a palavra, lá bota o significado, diz a classe gramatical, bota o significado, e aí ele dá um exemplo que abona aquele verbete, entendeu? O exemplo é assim, tá? Diz lá não sei o que, daí diz assim, cita uma frase, diz assim, essa frase pertence ao livro tal, publicado em 1853. Então tu tem uma documentação escrita, a palavra foi usada naquele ano e tal, né? E esse aqui não, esse aqui é o meu ouvido. E são gírias, né? Também diferente. Gíria, que é uma coisa muito mais perecível, muito mais mutante, né? Acho legal que tu diz aqui no livro também que a língua é a que a gente vai fazendo na vida real e conforme calha. Isso é uma visão bem... Não sei, assim, os teus pares, houve algum momento de crítica? Porque a ideia de querer fazer um dicionário de gíria e de entender que a língua é um negócio em movimento, né? Que a linguagem, né? As palavras, e que, enfim, tu saiu um pouco do trilho, do tradicional, daquilo que se espera de um dicionário, né? Com um dicionário com D maiúsculo. Talvez, para usar a palavra dicionário, talvez tenha sido, né? Mas, enfim, dicionário de gíria existe há muito tempo. Enfim, na tradição inglesa tem dicionários maravilhosos de dicionário, assim, os caras faziam pesquisa, tipo, gíria de presos na região tal, em 1800. É verdade. Não sabia. Tem gente que estuda isso e tal, né? Então, foi natural, assim, não teve... Ou teve alguém que te criticou, assim, sim, quando tu veio com essa ideia louca abertamente, nunca. Mas veladamente, sim. Porque, bom, enfim, por um lado... Eu sou já de uma geração que, na faculdade de letras, estudou linguística no sentido, sei lá, moderno. Quer dizer, a língua é feita cotidianamente, perfeito, ela muda e tal. Sim, não é algo estanque, né? E eu fui aluno do Luft, né, do Celso Pedro Luft. Ainda fui aluno, depois tive a grande honra de ser colega dele, jovem, assim, ele já no fim da carreira. E o Luft era um dicionarista de verdade, assim, dicionário de regência e tudo isso, né? E eu conversei com o Luft sobre esse dicionário. Aliás, tem uma historinha que eu não sei se eu já contei, não sei se eu te contei. Quando o Olívio foi eleito prefeito em Porto Alegre, isso é 88, 89, uma coisa assim. Pois é, 88, não sei bem, por ali, finalzinho dos anos 80. Foi isso, eu já estava nessa brincadeira aqui, anotando coisas e tal. E aí tinha enfim, eu fui sondado para trabalhar na coordenação do livro e acabou que eu não entrei porque, enfim, motivos que não vêm ao caso aqui. E quem entrou foi o Fernando Schiller, hoje em dia é um cara famoso e tal, né? E o Fernando me chamou para conversar porque ele não era de literatura e ele assumiu essa área. Ele disse, tu tem alguma ideia e tal? Eu digo, blá, blá, blá. Aí o que eu falei para ele? Aliás, eu até quero recuperar na Zero Hora porque saiu uma matéria sobre isso e eu quero guardar. O Fernando me perguntou, eu digo, cara, sabe uma proposta que tu podia fazer? É o seguinte, fazer um dicionário de porto-alegrense. Aí eu contei pra ele que eu estava fazendo. Tá. E disse pra ele, a gente ia fazer uma coisa assim, coordenada nas escolas e tal, né? E nesse momento, então 88, 89, eu conversei com o Luft, que ainda dava aula. E perguntei, professor, o senhor aceitaria dar uma aula para professores que quisessem fazer um dicionário de gíria, assim, assim? Ele disse, mas é claro, conta comigo. Olha só. Tal. Então, isso apareceu nessa matéria da Zero Hora, foi entrevistar o Fernando. Não, não era eu que estava trabalhando, enfim, eu dei essa ideia para ele, porque, enfim, sei lá, dei essa ideia, né? Pra tu ver que tava por ali, né? Tava por ali. E eu me lembro daí de conversar com o Luft e ele dizer, assim, entusiasmadamente, disse, claro, faz isso aí, que legal, tal, que bacana. Mas tu perguntou de colegas e tal, né?
teve assim, sabe, não diretamente assim, mas indiretamente teve gente que achou que, sei lá, que não era o caso. Enfim, é uma chatice assim também de ciumeira. Né? Essa coisa meio chata assim. E porque tem um pouco o fato de eu aparecer muito na mídia, por exemplo, é um negócio que... Sim, já em 99, uma matéria grande na Zero Hora, eu fui pesquisar aqui lá. Foi um sucesso. Bom, foi o livro mais vendido na Feira do Livro de 1999 em Porto Alegre, que por si só já foi uma grande feito. Um grande feito, né? E depois na feira seguinte também foi mais vendido e até foi hoje... Foi mais vendido de não ficção. Né? De não ficção, perfeito. E até hoje ele segue, né, sempre tendo uma procura, tanto que agora nos 250 anos de Porto Alegre foi lançada uma nova edição. Essa edição grandona. Que é a que eu tenho aqui também, sempre com os desenhos do Moa, com quem eu falei que se orgulha muito de ter feito isso. Não, o Moa acertou a mão de primeira, né? Essa primeira capa aqui é sensacional, né? Que é tu caçando palavras aí, um cara caçando borboleta. Ele disse que é tu pra mim. Claro. É como não se é o cara, fosse não é tu. Como se fosse um cara caçando borboleta. E falando em um cara caçando borboletas, aqui no livro tu diz assim, que tu teve que assumir uma postura meio de marciano, né? Como é que é isso? É porque, claro, a gente que tá dentro da cultura e falando a nossa língua, às vezes não percebe que a gente fala diferente, que tem esse acento. Tu teve que assumir um certo distanciamento pra fazer isso, né? Como é que é isso aí? Na prática? Não sei, mas é um exercício que eu faço mesmo, assim, quando no trabalho com literatura é parecido. Eu sempre procuro relativizar a minha posição, assim, né? Tipo assim, se eu olhasse de outro ângulo, como seria, né? Mas esse negócio de língua, eu estava te falando antes, né? Eu me lembro do meu pai, assim, eu era pequeno e perguntava, por exemplo, para ele, o pai sabia latim, sabia francês, então era um cara muito culto, assim, muito letrado, né? E aí eu perguntava pro pai, o que quer dizer tal palavra, sei lá. Aí o pai, em vez de me responder, ele diz assim, tu conhece alguma palavra parecida, que tem alguma parte parecida? Aí eu ficava pensando e achava, às vezes um radical, um prefixo, sufixo e tal. E aí o pai dizia, então, essa aí é parecida, é por aí a coisa e tal. Eu até me lembro de uma cena que eu acho que também nunca contei, agora vindo pra cá me lembrei dela. Eu me lembro uma vez, eu era pequeno, sei lá, tinha 6, 7 anos. O pai era professor, então ele estava numa excursão com alunos de ensino médio, assim, enfim, do antigo clássico, né? Teu pai era professor de português, Primeiro foi professor de latim, depois de português. Quando acabou o latim, ele dava aula de português. Em escola, assim? Em escola, Aqui em Porto Alegre? Na verdade, ele deu aula mais em São Leopoldo, em Canoas. Bom, enfim, é uma longa história. Eu queria te interromper, vai. Mas a história é essa, então a gente filho do professor, a gente ia junto nessas excursões, né? E eu me lembro de uma cena, vivamente de uma cena, os homens reunidos, os chefes da delegação, assim, reunidos com o motorista, os caras com um mapa aberto. Era por aqui, sei lá, para ir no Itaimbezinho, qualquer coisa assim. E aí eu me lembro do cara dizer assim, bom, até aqui, uma estrada de chão, mas daqui para lá é tudo asfalto. Tudo asfalto. E eu fiquei com aquela palavra asfalto na cabeça, sabe? Asfalto, eu não sabia o que era asfalto. E eu tentei fazer esse método, asfalto, falta, será que é falta alguma coisa no asfalto? Mas enfim, isso é para dizer que esse negócio de prestar atenção nas palavras eu aprendi desde assim, sempre. Em casa, de brincadeira, e sempre gostei disso. Então, tu falou, a tua pergunta era sobre o marciano, né? Então a minha coisa é essa, assim, eu sempre olhei assim meio de banda, sabe? E a outra coisa, a outra coisa é que eu sou, de Novo Hamburgo. Na verdade eu moro em Porto Alegre desde o primeiro ano de vida. Mas a minha vida foi muito ligada com os meus parentes de Lajeado. Então aqui uma outra nota de época. Eu me lembro nitidamente que na minha infância, nos anos 60, a minha fala, o jeito de falar, as minhas palavras eram diferentes das dos meus primos da mesma idade. De Lajeado, que é uma cidade que fica aqui do lado. Mas na época era muito mais longe, né? Sim. E eu me lembro também nitidamente que na minha adolescência essa diferença não existia mais. Eu chegava lá, assim, quando eu era criança, eu chegava lá e tudo que eu fazia era diferente para eles, e tudo que eles faziam era diferente para mim. Primos queridos, assim, eu convivia com eles, né? Bom, era diferente. Sotaque. E aí, por que mudou? Pois é. Por que mudou?
por causa da televisão via satélite. Aí meio que uniformizou um pouco assim, a forma de falar e de se comunicar. Eu vivi muito assim, a influência fortíssima certa da consciência, até já na época, de que de repente, o negócio de comunicação via satélite é 69, a televisão no Brasil. E eu tinha 11 anos de idade. Então, eu me lembro que a partir dos meus 13, 14 anos, era tudo igual. Não era tudo igual, mas enfim, tinha diminuído o abismo, né? Então, mais uma vez é isso, é a consciência das palavras, né? da linguagem. Muito interessante isso. É isso aí. E aí, isso um pouco, então, quando eu ia anotar uma palavra, eu pensava assim, como é que o Cid Moreira diria essa palavra? Sempre tinha o Cid Moreira como paradigma nacional, assim. Sim. E é isso, eu ficava tentando medir, né? Às vezes eu perguntava mesmo para as pessoas, né? E às vezes era eu me lembro, por exemplo, eu acho que eu até conto numa das apresentações, uma colega professora portuguesa que veio passar um tempo aqui em Porto Alegre, e a gente foi almoçar com ela um dia, e ela perguntou alguma coisa, e começamos a falar de linguagem. Bom, aí tudo professor de português, de literatura, né? E ela perguntou alguma coisa, e eu fui explicar para ela. Ela estava no Hotel Everest ali, não existe mais, ali na esquina da Duque com a Borges, né, do viaduto. E aí ela perguntou, eu queria não sei aonde, tal, o que eu faço? Aí eu disse assim, faz o seguinte, desce, pega a esquerda, aí pela mesma calçada, tu anda umas 3 quadras, e aí tem uma parada. Uma coisa assim. Mais ou menos essas palavras, né? Aí ela disse, não, calçada é passeio. Quadra é quarteirão, sei lá, uma coisa assim, né? Mas parado eu não sei o que é. Eu disse, parado é o ponto do ônibus. Bom, aí quando bastou eu dizer isso, todo mundo na mesa começou a dizer, então tu tem que comer um negrinho. Sim, aí começou a vir. Comprar um cacetinho. Esse tipo de coisa, né? Então, essa consciência, no meu caso, ela foi acompanhada de anotação por, sei lá, 15 anos, 16 anos. 15 anos de anotações, e é um retrato fotográfico da língua. De um momento. Também isso eu me dei conta depois, assim, que o livro acabou sendo um cartão postal, assim, né? É um livro que é um cartão postal, mas é de linguagem, né? O Ivan Pinheiro Machado me contou que teve uma vez um gringo que apareceu lá na Pocket Store, na livraria dele, no bairro Moinhos, e não sabia o que levar e tal, e aí não sei que conversa vai, conversa vem, e ele disse, olha só, eu queria entender o que é capaz, né? Como assim capaz? Não consegui entender, olhei em tudo que é lugar, e ele falava português e tal, aí o Ivan recomendou o dicionário de Porto Alegrense pra ele. Isso aí. Deixa eu ler mais um verbete aqui, ó, bater o horror, expressão de largo uso para designar situações em que, bateu horror, deu confusão, deu briga, deu merda em geral. Tu usa, inclusive, uns termos, assim, bem coloquiais, né? Palavrão total. Deu merda em geral, as esperanças foram perdidas inapelavelmente, e também se diz tocar o horror no mesmo sentido. É isso, né? E em Fischer, esses anos todos, começou em 99, já foram, acho que 3 edições, tô errada? 3 revisões. 3 revisões. Nessas revisões teve que mexer, porque hoje a gente tem coisas hoje que não cabem mais, sei lá, a história do politicamente correto e tal. Teve que mexer ou tu manteve e fez algumas observações? Como é que ficou? Porque era bem diferente a nossa fala, acho que em 90, em certo sentido, do que é hoje. Nessa última revisão especialmente, eu acrescentei muitas palavras e tal, mas eu reli todo o dicionário. Né? Releu todo? Porque é estranho, né? Ninguém lê um dicionário. Aliás, em parênteses... Ninguém lê um dicionário. Isso é um motivo de sucesso do livro também, porque... esse livro, assim, tu abre ele, lê 5 linhas, tu já tá lendo o livro. Entendeu? Não é um livro que tu lê do começo ao fim. Então, quem leu durante 10 segundos e quem leu durante 3 horas, leu o dicionário. Então, isso também é um sentido de apropriação individual que é muito eficaz. Muito interessante. Mas, enfim, aí eu revisei agora... também prestando atenção nisso, assim. Na verdade, assim, tem palavras que eu consignei aí que são preconceituosas, mas eu deixei. Por exemplo, negrice. Na minha infância se dizia, esse é um preconceito horroroso, mas se dizia abertamente, e desde a primeira edição eu digo, uma palavra altamente preconceituosa e tal. Sei lá, indiada, por exemplo. Acho que eu mantive, eu não me lembro. Mas o que eu mais modifiquei foi no meu discurso. Sabe, de vez em quando eu não me lembro nenhuma de cabeça, assim, mas teria que procurar. Mas assim, tipo, de repente eu dava um exemplo que era uma coisa meio agressiva contra a mulher à toa, sabe? No meu discurso. Que eu nem tinha me dado conta que era agressivo. Sim. Agora eu me dou conta, né?
Então, isso eu acho que é um ganho civilizatório. Claro. O dicionário passa a ser também importante por isso, porque a palavra, vamos dizer, as palavras como negrice, indiada seguem aqui, mas tem essa observação. Eu acho que muita gente, talvez desavisada, vai ler e vai, é verdade. Claro, não vou mais falar isso, sei lá, daqui a pouco até... E sabe que eu, com o tempo também, por causa dessa minha coisa de escrever dicionário, eu colecionei muito dicionário. Eu tenho muito dicionário, uma coisa absurda, assim. Então, acontece, por exemplo, que muitas vezes eu tenho, de alguns dicionários, eu tenho mais de uma edição. Justamente por isso. Porque tu é doido. Enfim, vira uma doença. Porque daí tu consegue comparar o que aconteceu na passagem do tempo. Interessante isso. Por isso, se algum dia alguém for pesquisar, vai comparar essas edições, vai olhar, né? Deixa eu te falar uma coisa tu falou do verbo ali, eu me dei conta. Uma das coisas que eu escolhi fazer, que é completamente heterodoxa, quer ver, dar uma olhada no SE. Todos os verbos pronominais, eu botei o se na frente. Se arrumar, se atacar, se atirar nas cordas. Aí, ó. Porque enfim, um dicionário de verdade botaria atirar nas cordas, vírgula C, sei lá, né? Entendi. É uma outra forma de relação com o leitor. Isso só existe nesse dicionário, entendeu? Eu botei porque, eu digo, a gente só usa desse jeito. A gente usa assim, né? Tá, e diz aí, qual é o verbete preferido do autor do dicionário de Porto Alegrense? Puxa vida, não tem. Eu sou que nem pai, assim, gosto de tudo. Mas eu sei que tem um que tu tem uma... Não, tem vários. Aí tem, se tu olhar o verbete colorado, por exemplo, tu vai ver uma coisa... Porque eu sou colorado, né? Tu não quer ler um pra nós? Pega aí. Vou procurar um aqui. Eu sei que tu também gosta do tri, não é verdade? Mas o tri é quase um tratado aqui. O tri é quase 2 páginas de verbete aqui pra explicar o tri. Quando eu escrevi o tri, aliás, foi uma coisa que me... Deixa eu achar o colorado. Me levou a encontrar o tom, assim, da conversa. O tri tem bastante. Porque... como eu estava dizendo, né? Quando a primeira anotação que eu fazia era assim, tri igual a muito, né? E eventualmente daria um exemplo, tri bom, não sei o quê. E aí eu disse, não, eu quero mais do que isso, né? O que eu quero mesmo? Aí eu comecei a escrever, e aqui eu escrevi porque eu acho que me lembro quando é que ele começou a ser usado. Sério? Sim, então aí foi essa história, né? Eu anotei, eu me lembro disso... como eu sou colorado, sabe que eu sofri muito durante os anos 60, porque só o Grêmio ganhava campeonato estadual. E aí o Inter inaugurou o Beira-Rio em 69, e foi campeão em 69, 70, 71, depois até 76, não, 7, sei lá, foi campeão direto, né? Tá muito bom esse vídeo, desculpa eu te dei, mas o colorado tá muito bom. O que diz, vai, continua. Eu quero que tu leia. Lê pra gente aí. Colorado. Só que os gremistas vão ficar com ciúmes. Agora tem gremista aqui, não? Tem, claro. Ufa, ainda bem, porque eu sou gremista. Então tu lê o colorado, eu leio o gremista. Deixa eu procurar aqui. Tá, mas eu te interrompi, né, Fischer? Que eu olhei aqui, eu tive que achar muito engraçado. Aí, então, eu comecei a contar a história de como é que eu me lembrava que tinha nascido a palavra. Aí eu disse... porque em 70, pra minha geração, tem um negócio super importante que foi o tri mundial, né? Do Brasil. Do Brasil no México. Então, eu disse, olha, quando a gente foi tricampeão do mundo, começou a aparecer assim, tri pra tudo. Aquilo. Tri. México virou Copa 70, tinha o nome de bar, de boteco, Copa 70 e tal. Aí, tri do México em 70, tri do Inter em 71. E depois ainda tem mais, né? E aí eu contei todas essas histórias ali. Foi esse o negócio. Demais. Cadê o Colorado? Mas é o que eu digo aqui, é só coisas elementares, assim, verdades gerais. Sobre o Colorado, vamos lá. Sujeito de autodiscernimento espiritual, que prefere torcer por um time de elevados méritos, o Esporte Clube Internacional, ainda quando perdedor. Diferente do gremista, que é um sujeito melancólico, raivoso, de baixa espiritualidade. Aí eu botei um parênteses. Tá certo, é brincadeira. Admito que há muitos gremistas que não são assim. Aí eu explico. A palavra colorado tem associação direta com a forma da língua espanhola, em que tem o sentido da cor vermelha, que aliás é linda, sem nenhum preconceito. O colorado com maiúsculo é o próprio Internacional, o Inter, como dizemos, clube e torcedor descritos numa mesma palavra, que beleza. Tá, mas aqui, ó, o verbete gremista tá muito pequeno, já fui contra agora aqui, ó. Diz assim... Gremista, o torcedor do Grêmio, o tricolor, ver colorado, que é o verbete certo para esse tema. Não podia deixar de fazer a minha pequena flauta, né? Isso deve ter gerado uma certa... Não, tem. E muita gente... furor. Claro, daí os caras identificam que é brincadeira logo também, né? O dicionário todo tem essa coisa do humor também, ele perpassa as páginas, os verbetes, tá presente. Eu acho que isso é muito legal, porque torna a leitura leve também. Assim, também tem a ver com esse negócio que eu falei de ser meio cronístico, assim, que eu vou contando, né, do jeito que eu me lembro.
O dicionário, outra coisa bacana, ele tem orelhas variadas, né? A primeira edição tinha uma orelha do Juarez Fonseca e do Arthur de Faria, meus queridos amigos. Aí nessa edição agora, eu pedi uma orelha para Cláudia Tages e outra para o Faleiro. Sensacional. Tu vê que também é legal isso, né? Porque são comentários de gente diferente, de origens diferentes. A Cláudia diz assim, quanto pertencimento há em Berga? Berga, tu quer coisa mais... Aliás, eu ia dizer mais gaúcha. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Eu sei que tu já respondeu 1000 vezes isso, mas deve ter gente nos vendo, ouvindo no interior do estado. E muitas dessas palavras as pessoas do interior falam também, né? Por que Porto Alegreza? Eu sei que muita gente te perguntou isso já. Deve ter um monte de gente que diz, pô, mas isso aqui é gauchês, não é Porto Alegreza. E aí? Isso foi um problema que eu tive, assim... Primeiro, deixa eu te contar que a partir de 96, eu tinha uma coluna semanal no jornal ABC Domingo de Novo Hamburgo. Tive lá durante, sei lá, uns 10 anos, uma coisa assim. E aí, e era uma coluna grande, era uma página, meia página no começo, né? E aí eu, então, perguntei lá pro editor, que era o falecido Nando Dávila, perguntei o que ele achava e tal. E ele disse, não, bota lá, vamos experimentar. E aí foi toda uma experimentação com o dicionário. Eu ia publicando lá e tal. Bom, aí o jornal saiu em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Canoas. Aí o pessoal chiou. Os leitores me diziam, tá, como assim Porto Alegre? Eu falo assim e tal, né? Aí eu dizia,